para a aula, então eu agradeço mais uma vez os nossos alunos e alunas que estão aqui para essa discussão. Então, hoje, a gente vai conversar um pouco contigo, na verdade, a aula inaugural. Quem vem para a última aula, como eu combinei contigo, vai ser a Coalizão Negra, tá, através do Douglas Belchior, e a minha vontade, a minha expectativa é trabalhar um pouco aí nessa encruzilhada entre movimento social e educação. Então, eu indiquei o texto que a gente tem seu, do Clóvis Moura, e a gente está trabalhando também que o contrário da Casa Grande não é senzala, é quilombo, que é um texto que eu acho fundamental, e estou muito feliz de você estar aqui hoje. Muito obrigada, meu colega aí, a palavra é sua, e depois, se puder falar também da BPN, a gente agradece bastante. Beleza, professora Ellen. Eu que agradeço, primeiramente, o convite. É estranho chegar como convidado na própria casa, mas eu reconheço que eu ando meio distante da minha própria casa em muitas atividades. São atividades interligadas a tudo aquilo que a gente tem feito desde 2010, pelo menos, dentro da Unifesp, mas que me colocam num lugar aí de um papel de responsabilidade com o movimento negro, de base acadêmica, né? Como Ellen disse aí, do que significam os NEABs, do que significam os nossos núcleos e grupos espalhados pelas várias instituições de ensino superior brasileiro. Então, eu venho com muita... Esse aqui é o efeito sonoro da minha cadeira. Com muita alegria, volto para Guarulhos, para o meu campus querido, e com essa galera toda que está aí, algumas carinhas conhecidas, algumas orientandas, algumas ex-alunas, alunos. Enfim, eu fico muito feliz por voltar a conversar com vocês, agora como palestrante. Vamos ver se vocês me levam a sério agora, então. Então, eu deixar para falar da BPN lá na frente, mas Ellen pediu para eu falar sobre o Clóvis Moura, né? E então, o Clóvis Moura tem me dedicado, pelo menos desde 2015, ao estudo do Clóvis Moura. São 6 anos de convivência, interrompida aí, em termos de arquivos, esse trabalho de historiador, né? Com fontes primárias, com acervo pessoal, com cartas, cartões de Natal, cartões de visita, anotações, né, manuscritos, enfim, essas marginálias totais que existem no acervo pessoal de qualquer pessoa, né? Isso que alguns chamam de arquivar a própria vida, né? Eu gosto muito do título desse texto, é um artigo, né, que fala sobre o arquivar a própria vida. O que é o arquivar a própria vida? Nós acabamos construindo uma história de nós mesmos, né? À medida que selecionamos quais convites, quais cartazes, às vezes até quais livros, né? Quais páginas de agendas, quais agendas ficam conosco, né? Nós vamos arquivando a própria vida. Mesmo esse mundo digital, ele não foi capaz de superar essa situação. Nós acabamos por construir uma história de nós mesmos e que minha profissão é historiador, né, que discute relações raciais, mas minha formação, eu me considero historiador e trabalhar com essa perspectiva de fontes primárias, de arquivar a própria vida, acaba sendo um tanto de fazer biografia, fazer autobiografias, de construir histórias de sujeitos, fatos em seu devido tempo, né? Então é um pouco isso que a gente faz a todo momento, né? Enquanto ofício de historiador, né? E falar de Clóvis Moura, então, é falar de um intelectual bastante completo e, ao mesmo tempo, um intelectual
complexo, completo e complexo. Um intelectual que nunca obteve aí um curso de graduação, de pós-graduação, né? Não é formado, portanto, em uma situação de institucional. Eu gosto muito da frase do professor João Batista Borges, que diz que Clóvis Moura era um intelectual que vivia nas nesgas institucionais, né? Era um tensionamento permanente com as instituições pelo ponto crítico, pela fala crítica, em relação aos temas que ele escolheu para discorrer ao longo da vida. E sem as amarras institucionais. Eu sempre dou como exemplo o que significa essa ausência de amarras institucionais em Clóvis Moura, o exemplo do Dicionário da Escravidão Negra do Clóvis Moura, que é um livro que eu tenho muito carinho, porque é um livro que eu tenho estudado bastante, né? Um dicionário que começou a ser formulado em 1971 e só foi publicado póstumamente em 2004, um ano após o seu falecimento, né? A passagem dele data de 23 de dezembro de 2003, né? E o dicionário é publicado em 2004. Vejam só vocês, estudantes de graduação, que vivem aí na pressão de um trabalho de conclusão de curso que seja, né? Que tem prazo determinado, 6 meses, 2 meses, 1 ano para entregar. E nós temos, assim, trabalhos, né? Temos que ler, temos que analisar documentos, temos que entrevistar, enfim, temos que colocar a nossa própria interpretação, nossa própria escrita em um trabalho, né? Mas, ainda assim, é uma escrita nossa, né? Como eu falava com uma orientanda agora há pouco, dizia para ela, olha, você quer concluir, mas lembre-se que você está escrevendo sobre sua vida, são 4 anos, 5 anos de vida que vai ficar exposta para todo mundo. É diferente de você escrever uma prova, que a professora ou o professor dá o tema, é diferente de você abordar um seminário que um professor ou uma professora dá o tema. Você escolheu o tema, você escolheu o orientador, a orientadora, né? É uma escrita de si muito forte, né? Então, trate com carinho, né? Mas tem um tempo, tem uma pressão institucional, né? Nós, professores, né, professoras, sabemos bem, sabe melhor do que eu isso, dos prazos e tudo, e relatórios que temos que entregar frequentemente. Agora, imagine vocês o que é uma pessoa buscar um sonho, um objetivo, de escrever um dicionário da escravidão negra, de apresentar ideias, sujeitos, fatos, personagens negras do mundo colonial e criar essa possibilidade. Em plena ditadura militar, a gente fala tanto de ditadura militar, mas o pensamento ele continua a existir e de maneira bastante radical no caso do Clóvis Moura, e já explico por que isso, né? E ele formulou isso em 71 e percorreu esse sonho durante mais de 30 anos, né? Acho que serve como aprendizado para nós o que é produzir conhecimento, né? O que é buscar um tema, o que é estudar um tema, o que é dedicar a vida sobre um tema. Para finalizar essa parte, ele gostava de dizer que não se interpreta a história do Brasil, não se compreende a história do Brasil, não se compreende quem somos enquanto brasileiras e brasileiros sem se compreender a escravidão negra no Brasil. É o capítulo mais importante da história. E se nós queremos conhecer a nós mesmos, comecemos por conhecer um pouco da história da escravidão, pelo menos as suas bases, pelo menos os seus princípios, suas noções centrais. Esse é o ponto de partida para a construção de nossa identidade, para saber essa dispersão identitária que esfacelaram no nosso cotidiano, nas nossas vidas, nos nossos laços familiares, em nossos sobrenomes, em nossos cabelos, em nossas roupas, né? Acho que o primeiro ponto de partida é esse. Então, ele dedicou durante 30 anos à construção desse livro, né? E eu acho que isso é uma coisa muito importante para a gente pensar, né? O que foi possível pela essa autonomia que ele tinha. Clóvis Moura tinha uma autonomia muito grande, ele pagava um preço, é verdade, por tudo isso, né? E eu logo direi também isso. Então, quem era Clóvis Moura, né? Clóvis Moura era um piauiense, né?
quando eu falo assim, piauiense, eu chego a arrepiar, porque meu pai era do Piauí também, ainda que do sul do Piauí, ele era mais próximo de Teresina, uma cidade chamada Amarante, né, que fica a cerca de 60 quilômetros de Teresina, né? Ele nasceu ali e jovem, ainda jovem, ele se transferiu para a Bahia, né, onde concluiu seus estudos de ensino médio e ingressou numa faculdade de Ciências Sociais, mas nunca concluiu, né? Então, Clóvis Moura, ele, muito jovem, ainda no Grêmio Estudantil, começou a redigir os textos para o jornalzinho. Ele era o editor do jornal do Grêmio Estudantil, né, na escola em que estudava. Ele estudou um período também no Rio Grande do Norte, né, mas ele muito cedo começou a escrever esses jornais e, ao mesmo tempo, Clóvis Moura ele se engajou muito cedo na perspectiva marxista de interpretar a realidade brasileira, o que também o colocou em certa rota de conflito, muitas vezes, com o próprio marxismo no Brasil, porque ele, ao praticar como ferramenta teórico-metodológica a praxis negra, isto é, a dialética radical do Brasil negro, onde a cultura afro-brasileira de resistência é o elemento dinâmico principal da sociedade, ele colocou algumas coisas em questão, algumas coisas em xeque, algumas teorias em xeque, né? Como entender, por exemplo, a formação da classe operária brasileira sem considerar as questões raciais, as relações raciais, né? Ele questionava isso, e olha que ele está questionando isso em 1946, 47, 1948, questionando, então, a necessidade de se pensar a realidade brasileira a partir de uma ferramenta teórico-metodológica advinda do materialismo histórico, mas que considerava a divisão racial do trabalho como algo fundamental para compreender o Brasil. Ele está dizendo isso muito antes do que muitos contemporâneos nossos, né, têm escrito. Ele levantava essa questão. E foi um choque, na verdade, né? Para tentar exemplificar, eu acho que o que ele falava aqui para nós, tentar ser didático, acho que vocês devem conhecer o filme Tempos Modernos, né? O famoso filme Tempos Modernos, do Charles Chaplin, que explica ali, de maneira fílmica, né, a formação da classe operária inglesa, a questão da divisão social do trabalho, a mecanização e etc. E como se coloca o trabalhador naquela situação. A crítica que Clóvis Moura fazia à transplantação de um modelo de formação da classe operária diretamente vindo desse modelo europeu, exemplificando com esse filme. Nesse filme, o trabalhador só aparece preto, só aparece negro, porque o filme era em preto e branco. Porque todos os operários são brancos e todos os patrões, idem, são brancos. É diferente daqui no Brasil, em que senhores eram brancos, escravizados eram negros, eram negras. Então, você tem uma divisão social do trabalho determinada pela divisão racial, e que isso modifica completamente a história e a maneira de abordar essa história. Então, Clóvis Moura ele bateu de frente com as principais teses, né, os chamados três porquinhos das ciências humanas brasileiras. Ele bateu de frente com Gilberto Freire, Casa Grande Senzala, ele bateu de frente com Caio Prado Júnior, formação do Brasil contemporâneo, e bateu de frente com o Sérgio Buarque de Holanda, com o seu Raízes do Brasil, né? E ele fazia isso de uma maneira muito poética, né? E eu também já digo como era essa poesia. Então, Clóvis Moura ele tem essa trajetória que fez
nascido na Bahia, no Piauí, com estudos na Bahia, e que em meados da década de 40, né, 45, 46, ele vem para São Paulo, né, já atuando como jornalista naquilo que se chamava Frente Cultural do Partido Comunista. Né? Ele se instala primeiro em Araraquara, no interior de São Paulo, onde uma irmã morava, e depois ele vem para São Paulo, onde trabalhou nos grandes jornais, na grande imprensa, diários associados. Ele trabalhou com grandes jornais, né? Foi funcionário e escreveu em grandes jornais. E foi nesse contexto que ele produziu, tentou publicar pela primeira vez o livro Rebeliões da Senzala. Né? Isso que Ellen falava no começo, né? O contrário da Casa Grande não é a Senzala. E ele tem um trecho que eu acho muito importante. Eu posso projetar, Ellen? Então, licença, galera. Tem um Literalmente trecho, a casa é sua. Tem um trecho que eu gosto muito do Clóvis Moura, de um texto do livro principal, que é Casa Grande, Rebeliões da Senzala. Né? Então, ele tem um trecho que ele explica de maneira muito didática o que é esse pensamento, o que ele refletia sobre isso que Ellen falava no começo, esse par Casa Grande Senzala. E aí eu explico também o porquê, poeticamente, ele atacava de maneira muito, digamos, crítica, mais assertiva, Gilberto Freire e o seu mito da democracia racial. Né? Essa frase ela é extraída do livro Rebeliões da Senzala, né? Que tem como subtítulo Quilombos, Insurreições e Guerrilhas. Foi publicado em 1959, a primeira edição, sendo que foi apresentado pela primeira vez para ser publicado pela editora controlada naquela época, 48, nada mais, nada menos do que por Caio Prado Júnior. Né? E Caio Prado Júnior literalmente engavetou por quase 10 anos o livro Rebeliões da Senzala, até finalmente publicar em 50, Clóvis Moura publicar por uma editora autônoma, né? Edições Zumbi, um título bastante sugestivo, né? Edições Zumbi, uma editora muito pequena que saiu a primeira edição de Rebeliões da Senzala. Mas, por falar de Rebeliões da Senzala, e a gente critica tanto o livro Casa Grande Senzala de Gilberto Freire, e é importante um parágrafo de onde ele explica o título do livro e de onde a partir de onde ele ataca a teoria que está por detrás do livro de Gilberto Freire. Né? Ele diz assim: os quilombolas sergipanos hominizavam-se com muita frequência em alguns engenhos, onde obtinham facilmente ligações com os escravos que lá se encontravam. As senzalas eram pontos de encontro entre os escravos fugidos e os engenhos e fazendas que com eles estavam solidários. Conseguiam desses aliados informações e víveres, estabelecendo-se um verdadeiro serviço de ligação entre os primeiros e os últimos. O chefe da polícia não estava alheio a esses fatos, e verberará constantemente a si mesmo, a eles mesmos. No relatório citado, dirá claramente o grau de desgastes a que chegaram as forças do governo, porque, usando a tática de guerrilhas, esses quilombolas jamais se empenharão em batalhas de envergadura. Atrairão habilmente as tropas para o recesso das matas e lá, com movimentos rápidos, as irão submetendo a um desgaste de energia, munições e homens, desesperador. Como elemento auxiliar dessa tática, funcionava o sistema de ligação com os escravos das senzalas, dos engenhos e fazendas, muito eficaz e que os auxiliará muito na luta. Eu gosto muito desse trecho desse livro, né? Porque ele traduz uma coisa que nós temos dito muito: sujeitos negros, protagonismo negro,
como é que é agora também, tem um lugar de fala, representatividade e etc. Tantos adjetivos que foram sendo criados para explicar essa nossa não animalização. Nós, homens e mulheres negros e negras, como sujeitos da história. Como cada um aprendeu o que é senzala nas escolas? Como cada um aprendeu o que é senzala nos livros didáticos? Senzala é um lugar de sofrimento. Senzala um lugar de onde a pessoa estava no seu maior nível de animalização, de descanso de 2, 3 horas por dia para voltar à sua situação de mercadoria, de força de trabalho, ponto final. O que o Clóvis Moura coloca ali, né, muito antes de muitos autores, é dizer o seguinte: a senzala, muito ao contrário disso, eram lugares estratégicos, eram territórios, espaços estratégicos para a luta de resistência. E aí a gente entende o que é pensar a realidade brasileira na perspectiva da praxis negra e na perspectiva de uma dinâmica radical do Brasil, onde o elemento principal é a cultura afro-brasileira de resistência. Então, ao invés de interpretar a senzala como a contrapartida de mundos separados entre Casa Grande e senzala, ele interpreta como ponto de ligação para a resistência e para a reumanização dos próprios escravizados. Ou seja, a partir do momento que eles definem estratégias dentro do espaço da senzala, cai por terra essa história de que aceitaram a escravidão, silenciaram, fugiam de uma perspectiva de não adaptação do mundo civilizado. Pelo contrário, eram espaços onde homens e mulheres se organizavam politicamente, estrategicamente, muitas vezes no silêncio, muitas vezes sofrendo, mas existindo, né? Era na senzala, tem um trabalho que é muito bonito, né, que fala sobre essa questão da amamentação, né, materna, né, e como isso também foi um elemento de resistência dentro das senzalas, né? O castigo sofrido pelos negros fujões, as negras fujonas, né, eram radicais, e muitas vezes eram dentro da senzala que encontrava o elemento de sobrevivência, porque na ausência do alimento que era proibido, na ausência da água que era proibida, eram as mulheres que estavam com recém-nascidos que alimentavam os escravizados ou escravizadas que apanhavam, sofriam com o leite materno, né? Então, isso é ressignificar a história, numa perspectiva de pensar a realidade brasileira. E Clóvis Moura estava identificando esses pontos, né, naquele momento, nos seus estudos, etc. Então, o fato que Rebeliões da Senzala é um livro muito importante, por conta dessas radicalidades interpretativas, e escrita por alguém que era de fora da universidade, de fora do mundo industrial. Imagine que ele está escrevendo isso no contexto em que a Unesco, né, está desenvolvendo no Brasil um projeto para comprovar a democracia racial, um projeto conduzido pela Unesco, reunindo a nata da intelectualidade institucional brasileira, que visava, então, entender de que maneira um país com um contingente populacional negro tão intenso não tinha conflito racial, né? Então, queria fazer do nosso país um contraponto ao que ocorria na África do Sul ou nos Estados Unidos, por exemplo, né? E Clóvis Moura também, não só ele, mas principalmente, atende sempre ao movimento negro, né, que percebe e está escrevendo coisas que contradizem, né, exatamente essa perspectiva. Então, é um momento importante da história, né, esse em que foi publicado Rebeliões da Senzala. Eu queria voltar também aqui um pouco. Nesse momento, né, eu vou falar. Quando você quiser me interromper aí, porque eu falo, às vezes eu me empolgo aqui, você pode me interromper a qualquer momento aí. Tamo junto, pode ficar tranquilo que eu estou aqui aprendendo também. Então, beleza. Eu vou voltar aqui para
uma paradinha básica, que é ainda sobre o Clóvis Moura, e pensar um pouco qual foi a trajetória desse cara, né? Ele está em São Paulo, ele está nessa época, ele rompe com o PCB, ele militou muito tempo no Partido Comunista Brasileiro, mas em 62 teve o racha, né? Em que houve uma opção de uma parcela do Partido Comunista do Brasil, que fundou o PCdoB e optou posteriormente pelo maoísmo e pela luta armada, né? Então, Clóvis Moura ele foi próximo aí ao PCdoB, e durante a ditadura militar nós sabemos que teve um episódio da guerrilha do Araguaia. Clóvis Moura era muito próximo, né, a alguns dos dirigentes que estavam ali na orquestração daquela resistência, e Clóvis Moura, então, ele se afasta da capital, ele foi morar no interior, em São Carlos, né? E em São Carlos, ele passou a ser o redator-chefe desse jornal que eu estou colocando aí na tela, chamado A Folha, né? E, curioso, né? Em 1972, ele lançou a segunda edição de Rebeliões da Senzala. E o subtítulo de Rebeliões da Senzala era simplesmente Guerrilhas, Insurreições e Quilombos, né? Então, ele está identificando um processo de resistência que ocorreu desde 1500 no Brasil, protagonizado pela população negra escravizada, um processo de resistência. Ele está identificando estratégias de luta, estratégias de resistência, e ele está pensando na disputa, correlação de força, todo esse arcabouço teórico que vinha, né? E publicando uma cidade do interior, São Carlos, né? Em que ele era, então, diretor-chefe desse jornal. E publicou, né? Rebeliões da Senzala, imagino que significou publicar um livro, Rebeliões da Senzala, cujo subtítulo era Quilombos, Insurreições e Guerrilhas, em 1972. Para quem gosta de história, fique aí uma dica para aprofundar ou refletir um pouco mais sobre o significado disso, né? E ele estava falando de resistência negra, né? Um ato de muita coragem, então. E lá em São Carlos, ele escreveu várias crônicas, chamada Fora do Tempo. Não sei se vocês conseguem ler aí, está um pouco pequeno, mas Memória de Spakenbrück era como ele se autodenominava, era o pseudônimo dele, né? Spakenbrück, que escrevia, assinava essa coluna chamada Fora do Tempo. Então, quem conviveu com Clóvis Moura nesse período diz que ele, quando finalizava o jornal, ele escrevia essas colunas, né? E essas colunas, chamadas Fora do Tempo, crônicas, na verdade, colunas jornalísticas, né? Eram puras assim, ficções, né? Em que ele escreveu e deixou reunido, agrupado, para ser publicado depois, né? E nunca foi publicado. Nós descobrimos isso, descobrimos não, né? A filha dele, a Soraya, sabendo da pesquisa, nos entregou isso que ele guardava, e então foi publicado As Memórias de Spakenbrück, né? Foi um livro que eu ajudei a organizar. E nele eu escrevo uma contribuição chamada Fora do Tempo, mas em sincronia com a diáspora negra em São Carlos, né? Porque tem alguns episódios de pesquisa que Clóvis Moura identificou e escreveu. O outro livro que ele considera a continuidade de Rebeliões da Senzala chama-se O Negro no Brasil, de bom escravo a mau cidadão, é uma pergunta. Ele redigiu quando estava em São Carlos, em contato com o Clube Social Flor de Maio, que existe em São Carlos até hoje, foi fundado por negros que trabalhavam nas ferrovias, né, ali da região,
Existe até hoje lá esse clube social, e era um ponto de encontro, de relacionamento, de festas, né, de discussões políticas, e lá ele organizou o primeiro seminário negro em São Carlos, né, o Negro em São Carlos, em que muitas pessoas importantes estiveram lá, e ele também fez uma pesquisa de alguns temas que hoje são bem interessantes, né, contemporâneos, estão bem em evidência hoje. Né? Ele buscou na sociedade as marcas do racismo. Né? Então, ele fez uma série de entrevistas no setor de serviço social de São Carlos, através dos registros, e foi apontando de que maneira as patroas, os patrões preferiam sempre empregadas domésticas brancas, né? De que maneira, até nesse espaço, até nessa situação institucionalizada, né, as negras eram preteridas em função da situação. E ele foi recolhendo fatos do cotidiano, depoimentos, né, como nas igrejas de São Carlos, quando era para fazer aquelas rituais, segurar as mãos, né, que tem na Igreja Católica, de cumprimentar, muitas vezes, se tinha um negro, uma negra ao lado, as pessoas se recusavam de dar. Ele está em 1970 falando disso, né? Está pesquisando isso. Então, era um ativista, um intelectual que estava muito atento ao cenário político propriamente dito, do cenário nacional, muito ocupado com seus dramas pessoais. Esse livro, Memórias de Parkenbrook, Fora do Tempo, é isso, né? É inspirado, inclusive, num literato chamado Charles Morgan, né? Que tem um livro homônimo chamado Parkenbrook, né? Um romance. E o Clóvis Moura, então, também se ocupando da pesquisa e da continuidade das relações raciais estruturadas durante a escravidão na sociedade brasileira. Então, a gente fala muito de herança da escravidão, né? Clóvis Moura dizia muito mais que era a reinvenção do racismo como arma ideológica do mundo do trabalho sustentado na maneira capitalista, no trabalho livre. Né? A transição do trabalho escravo para o trabalho livre reinventou o racismo como arma ideológica, reforçando a divisão social do trabalho mediante exatamente a própria estruturação de uma sociedade racializada. Né? Então, era um intelectual completo e complexo, né? Polígrafo, como quem estuda aí a área de letras gosta de chamar quem escreve em vários estilos, né? Crônicas, texto jornalístico, teses da área de sociologia e historiografia, e também nessa linguagem visual. A capa do livro foi desenhada, foi presente também de um desenho feito do próprio punho, né, do próprio Clóvis Moura, que é uma dimensão desse autor que nós conhecemos muito pouco, que talvez seja a dimensão que eu tenho mais me impressionado, que é a dimensão humana, né? De que maneira... Eu lembro que, quando eu estava pesquisando nesse jornal, encontrei um manifesto, um texto de um amigo que trabalhava com ele no jornal, defendendo, né? Porque, além de se, já nessa época, autodeclarar-se negro, Clóvis Moura era um nordestino, né? E ele sofria duplamente essa situação, o tal do baiano, né? Que aqui em São Paulo é muito forte, que é uma identificação com o jeito e o estilo de ser, a própria forma fenotípica do nordestino no Brasil, coloca tudo num pacote só e vira baiano, né? Eu mesmo, frequentemente, as pessoas quando percebe meu sotaque, a primeira identificação que fazem, pergunta se eu sou baiano. E Clóvis Moura sofreu essa dupla situação, e um negro, né? Autodeclarado negro já nessa época, né? E viveu por lá um tempão. Eu gosto muito da frase da filha dele, falando desse aspecto, dessa dimensão humana de Clóvis Moura, né?
ela diz na introdução desse livro que pouco se conhece desse homem de múltiplas facetas. Ao lado do pesquisador disciplinado, do intelectual livre e do homem político, convivia o poeta, o desenhista, o ficcionista, o teatrólogo, o boêmio, o escritor, o jornalista e, acima de tudo, o grande contador de histórias. Assim era Clovis Moura, inquieto, romântico, fascinado pela tragédia humana e pelos mistérios da alma feminina. De certa forma, Sparkenbrook foi a síntese de todas as facetas de sua personalidade. O Clovis Moura que eu conheci. Né? Isso é um trecho da Soraya Moura, intitulado Clovis Moura, Meu Pai, que está na apresentação desse livro, Memória de Sparkenbrook. Né? Essa é a capa da primeira edição de Rebeliões da Senzala, publicado, como eu já falei, da Edições Zumbi. Né? Tem toda uma discussão em torno dessa capa e do que essa capa significava naquele contexto de Guerra Fria, né? Com a nítida presença do expressionismo russo, né? Não deixando dúvidas quais eram as inspirações do próprio autor no modo de interpretar a situação brasileira. Né? Isso eu já falei. E eu vou concluir essa primeira parte falando de um livro também que eu gosto muito dele, que é esse que eu passei aqui, essa é a capa. A imagem está meio estranha, mas, ao fundo, é uma imagem, algo que só quem já foi até lá vai identificar, né? Que é o Quilombo dos Palmares, a Serra da Barriga, né? Onde foi Quilombo dos Palmares. Então, esse livro não é por outro motivo, foi publicado pela editora da Universidade Federal de Alagoas, né? E chamado Os Quilombos na Dinâmica Social do Brasil. Né? Um livro muito importante, organizado pelo próprio Clovis Moura, em que ele define de maneira muito consistente a ideia de quilombagem. Né? Acho que é importante pensar nessa ideia de quilombagem, né? O que significa, o que significou, o que significaram os quilombos e o que significa hoje em termos de inspiração e etc. Ele dizia que o problema dos quilombos no Brasil, vou ler, poucas vezes foi tratado como um processo permanente que expressa a luta de classes no contexto escravista, mas simples manifestação de volta às instituições africanas, expressões culturais e formas através das quais o africano reconstruiu aqui as suas diversas culturas. Com isto, fragmentava-se o processo social e restringia-se a sua dinâmica de uma série de fatos isolados no espaço físico e social. E com essa fragmentação, perdia-se a noção do seu sentido no processo da dinâmica social. Né? Então, com isso, ele quer dizer aquilo que tem um dos livros que ele coloca do o pontilhamento negro no território nacional. Onde existiu Casa Grande, existiram senzalas articuladas à resistência. Né? Então, esse pontilhar negro que nós temos no Brasil é impressionante. Isso quem demonstra com muita propriedade é o professor Rafael Zanzio. Né? Ele tem um projeto de GeoAfrica, está na internet, inclusive, um projeto muito bonito, em que ele busca onde estavam instalados os quilombos no processo colonial, de acordo com a própria dinâmica econômica, primeiro do sistema colonial, depois do sistema imperial, né, do imperialismo, mas sempre o escravismo. Né, o Clovis Moura dividia em duas etapas, o escravismo pleno e o escravismo tardio. Né? Então, de que maneira esse espaçamento territorial acontece? Né? Não por outro motivo, né, nós temos mais de 7.000 territórios quilombolas, né, espalhados pelo Brasil afora. Muitos, a maioria não reconhecidos, mas são muitos. Né? Então, é esse pontilhar que ele coloca como sendo importante pensar como um processo dinâmico e etc. Né? Eu vou concluindo essa parte por aqui,
falando de uma dimensão de Clóvis Moura que é pouco trabalhada, né? Que é a dimensão e a preocupação dele com o ensino, com a formação das pessoas, a incidência desse intelectual livre que era, desse intelectual radical que era na educação. Clóvis Moura ele foi o primeiro a escrever um livro paradidático sobre o protagonismo negro, que hoje nós estamos chamando de protagonismo negro, né? E ele não publicou só um, ele publicou livros paradidáticos nessa coleção Tudo é História, né? Chamados Quilombos e a Rebelião Negra, publicou Quilombos e Resistência ao Escravismo, e publicou, tem um outro aí, que falhou aqui, mas tem outro, são 3 livros paradidáticos. E essa incidência dele na educação recentemente foi reconhecida, né? Tem um campus na Universidade Estadual do Piauí chamado Clóvis Moura, né? Eu estive lá em 2019 no congresso do NEPA, né? Que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas Afro-Brasileiras, que existe lá na UESP, e lá tem esse campus, né? Um campus chamado Clóvis Moura, e evidentemente eu não poderia ter ido para um congresso numa cidade em que tem um campus Clóvis Moura sem deixar de conhecer. Evidentemente, perdi parte do congresso, parte da boemia que existe no congresso, e me dediquei a esse campus. Mas fui bem acompanhado. Eu fui com o Nego Bispo, né? Vocês conhecem o Nego Bispo, que é um quilombola, um poeta, um mestre, né? Quilombola, que tem um livro muito importante chamado Sentidos da Colonização, que eu recomendo muitíssimo a leitura, porque é uma leitura sobre a colonização brasileira em perspectiva quilombola, né? E de alguém que não concluiu seus estudos acadêmicos, seja na escola, seja nas universidades, que optou por radicalizar a interpretação sobre os sentidos da colonização a partir de uma leitura livre do ser e existir quilombola, né? E lá, nesse campus, tem um memorial, né? Não vou me estender muito mais sobre isso, mas tem um memorial que tem fotos, tem toda a produção bibliográfica do Clóvis Moura, e é um espaço pequeno, uma sala pequena, né? Que eu, inclusive, estava num projeto para tentar reformar, eu daqui de São Paulo, num projeto para tentar reformar, mas eu vou contar essa história agora para vocês porque foi. Eu sou apaixonado pela história do Clóvis Moura, e quando eu cheguei nesse campus, eu me questionei como é que foi, como é que nomearam o nome Clóvis Moura, né? Porque me chamou a atenção o outro campus que tem em Teresina, na Universidade Estadual do Piauí, chama Torquato Neto. Falei, pô, uma universidade que tem, desculpa a expressão, mas uma universidade que tem um campus chamado Torquato Neto e outro Clóvis Moura, tem alguma coisa aqui, né? Essa água eu quero beber, obviamente. E aí fui atrás de saber o que era, né? E descobri que foi um projeto de lei de um deputado que é um intelectual que aprovou a UESP a adotar o nome Clóvis Moura. E hoje esse deputado ele é desembargador, né, no Ministério Público, se eu não me engano, lá em Piauí. E nós fomos conversar com ele e ele desengavetou o projeto de lei, não apenas isso, mas também um decreto. E nós descobrimos que nesse decreto tem uma cláusula que diz que todo ano, no dia do nascimento do Clóvis Moura, o Estado, a universidade, tem que fazer um ato comemorativo em alusão à cultura afro-brasileira. E aí, antes da pandemia, o nosso projeto era republicar esse livro no dia do nascimento de Clóvis Moura, né? Em junho, que acontece em junho, 10 de junho. Isso era para ocorrer o ano passado, né? A edição desse livro e a reforma do memorial, e, ao mesmo tempo, nós faríamos um seminário. Esse seminário culminaria numa visita ao quilombo do Mimbó. Mimbó é um quilombo que fica muito próximo a Amarante,
onde Clóvis Moura nasceu, e que ele, na década de 80, ele visita, e diz que essas visitas eram para recuperar as raízes, essa coisa que os provérbios africanos nos ensinam, né? Só sabemos para onde vamos, para saber para onde vamos, precisamos antes saber de onde viemos, né? E ele gostava muito dessa memória, desse voltar a Amarante, voltar ao Piauí e voltar ao Mimbó, né? No Quilombo, onde negros e negras estão ali há muito tempo, né? Recentemente eu recuperei a voz do Clóvis Moura entrevistando os quilombolas do Mimbó. E é só para quem é historiador e para quem tem estudando, mas também para todos aqueles que são apaixonados pela história do afro-brasileiro, pela história da luta antirracista no Brasil, mas também para todos aqueles curiosos, né, de emocionar a riqueza do material, a riqueza das fitas cassete, né, de ouvi-lo preocupado com o que significava. Então, tem histórias assim, desse quilombo. Eu vou interromper aqui a apresentação e vou voltar aqui para vocês. Então, são muitas histórias, por exemplo, histórias engajadas de quilombolas que se engajaram na coluna Prestes, por exemplo. Então, tem registros disso. E Clóvis Moura, no arquivo dele, ele guardou até os recortes de jornais do Piauí, jornais locais, de uma mensagem que saiu de os negros que se engajaram da coluna Prestes. Então, era a curiosidade, a vontade dele de compreender a história do negro brasileiro, a história do negro brasileiro em todas as suas dimensões. Então, para concluir aqui, dar espaço para a gente dialogar um pouco, né? Clóvis Moura é esse personagem, né? Esse personagem que escreveu em várias polígrafos, né? Que escreveu em vários estilos, que atuou politicamente de maneira muito assídua no cenário nacional, tinha um posicionamento muito forte, né? E que deixou muita contribuição. Recentemente, eu tive acesso à lista do acervo bibliográfico dele, né, dos livros, né? E eu fiquei 4 anos, estou 4 anos tentando ter acesso a esse acervo, né? Foi em 2016 a primeira vez que eu tentei o contato. Diziam que estavam encaixotados os livros. Na segunda vez, estava passando por uma reclassificação. Na terceira vez, a biblioteca estava mudando de lugar. E na quarta vez, o local onde está o acervo bibliográfico de Clóvis Moura estava mudando, a sede estava mudando. Para vocês terem ideia do que significa a luta pela permanência da Fundação Cultural Palmares, na perspectiva que ela foi criada, está lá o acervo bibliográfico de Clóvis Moura, na Fundação Cultural Palmares. Está lá encaixotada, está lá trancada, como se tivesse trancado o direito ao acesso, né? Essa coisa que nós sabemos que, quando um griot morre, é uma biblioteca, é como se uma biblioteca no mundo ocidental que se queimasse, né? Clóvis Moura morreu, mas deixou muito de como construiu o seu conhecimento naquela biblioteca. E realmente eu até fiquei emocionado quando penso que tudo isso de alguém que contribuiu muito corre o risco de desaparecer também, porque nós não sabemos hoje quais são os rumos que isso tem, os rumos que isso nos leva, né? Mas ele deixou muita questão importante, né? Acho que os registros estão aí, é um autor que precisa ser estudado. E eu falei de tudo e não falei de sociologia do negro, sociologia do negro brasileiro, né? A sociologia do negro brasileiro, do texto que vocês leram, é um texto muito provocativo assim do Clóvis Moura, desse jeito dele de provocar, né?
Era um maluco, no bom sentido, de saber o que estava fazendo e não tinha medo de apontar as coisas. Né? Imagine que era uma efeméride. Se vocês observarem, quem gosta desse tema, busque aí na internet depois a comemoração, as vinhetas de 1988. Né? As vinhetas, naquela época, a Globo era muito mais hegemônica que hoje, mas tinha os artistas, né, todos reunidos ali. Imagine Djavan, Milton Nascimento, Milton Gonçalves, Zezé Mota, Raquel Souza, todas essas pessoas cantando axé, axé, axé para todo mundo, axé, né? E era uma rapaziada assim, negra, artista intensa. Vocês terem ideia, até moeda foi lançada, moeda com um bagulho lá comemorativo. Era uma efeméride nacional, institucional que fizeram. Marcar os 100 anos da abolição do Brasil. Adotaram-se a pauta da Princesa Isabel, reafirmando um ato institucional. Né? Isso aconteceu para todo lado. Foi evidentemente importante essa participação, mas nós sabíamos o que estava acontecendo em termos de formulação institucional. E Clóvis Moura se juntou aos caras que estavam na marcha, né? Que era a marcha contra a farsa da abolição, né? No sentido de que era preciso pensar qual foi o legado, qual foi o 14 de maio. Quem gosta muito de dizer isso é o professor Hélio Santos, né? E, recentemente, o Lazo, né? Que o cantor Lazo, lá da Bahia, tem uma música muito interessante sobre isso, 14 de maio, né? No dia 14 de maio, ninguém me deu bola, eu tive que ser bom de bola para sobreviver, né? E assim vai. Acho que seria interessante pensar, e ele se aliou a isso, e foi publicando nos grandes espaços, né? Na FEA, a Faculdade de Economia e Administração da USP, né? Publicou um texto sobre a abolição, é isso que eu falo, publicou na Unicamp, publicou na Biblioteca Nacional, publicou no Arquivo Nacional, publicou nos grandes espaços institucionais, mas manteve-se coerente ao falar da sociologia do negro, e escrever que quem estava escrevendo a história do negro não eram as instituições, era quem construía ao lado da população negra, junto ao movimento negro, vivendo as tensões raciais que nós passamos até hoje. Não era um assunto para ficar na biblioteca, não era um assunto para a gente escrever um TCC, uma dissertação e tirarmos nota 10. É um assunto que diz respeito à vida das pessoas que ainda permanecem sofrendo com racismo, sofrendo com as desigualdades raciais, com a falta de estrutura básica e tudo aquilo que nos legaram. Ele se aliou a uma outra ala e teve coragem de dizer, em 1988, qual era o caminho. O caminho era a de radicalizar sempre o pensamento. Claro que com muito rigor, com muita disciplina, com muito estudo. Né? E, para finalizar mesmo, Ellen, a parte desse texto que mais me emocionou foi quando eu recebi a ata. Eu vou até exibir para vocês aqui, eu vou procurar ela, eu tenho ela digitalizada. Foi quando eu encontrei a ata da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, a FEFELESH, né? Letras e Ciências Humanas da FEFELESH, quando eu encontrei a ata da congregação, em que a congregação, por unanimidade, reconheceu o título Por Notório Saber, de Clóvis Moura, né? E foi para uma tese sobre a imprensa negra, né? Acho que existe uma nuance aí na trajetória dele, que sempre atuou como jornalista, né, profissionalmente também, que para ele era muito importante esse reconhecimento, né? E falar isso, eu escrevo isso, né, como evolui a questão da imprensa no pensamento de Clóvis Moura, né? Se ele detectou as senzalas como espaços de resistência, de articulação estratégica dos sujeitos e sujeitas negras durante o mundo escravista, né? Ele estava lendo nos jornais de Sergipe,
e prestando atenção, não em saber como é que era apenas saber como se apanhava, como se matava, mas como se resistia, né? E foi dali que ele foi detectando essas teorias. Mas ele, como homem de imprensa, ele também passou a observar a questão da imprensa negra em uma outra perspectiva, né? Por isso que eu guardo ali no fundo, não sei se vocês estão vendo, mas isso aqui não é apenas um papelão, é um facsímile da imprensa negra que o Clóvis Moura organizou em 1984 e foi publicado pela imprensa, a imprensa oficial do Estado de São Paulo, na época em que existia uma discussão muito importante aqui no Estado de São Paulo, que foi a criação do Conselho de Participação e Desenvolvimento da População Negra do Estado de São Paulo, né? Essa articulação foi muito importante e uma das coisas que acabou reverberando foi a a publicação dos facsímiles, né, da imprensa negra de alguns jornais muito importantes aí para todo mundo. Então, Sociologia do Negro Brasileiro está nesse debate, está no debate de um livro importantíssimo, produzido por um intelectual que vivia as nesgas institucionais, um intelectual que com toda essa trajetória e que hoje eu reconheço em algumas pessoas do movimento negro essa característica, né? São parceiros, inclusive eu acabei de organizar um texto dele e falei isso, cara, é isso, agora eu estou materializando um pouco o que significa ser esse intelectual livre, o que significa ser esse intelectual radical que pensa contra o racismo sem as amarras institucionais da academia. Clóvis Moura era isso, né? Eu estou longe disso, até porque a opção profissional que eu fiz me amarra às instituições, mas de toda forma com muita paixão e com muito aprendizado que eu leio Clóvis Moura, né? Nesse sentido, Sociologia é um livro importante, né? E o título Um Rosário de Lutas, na minha opinião, tá cheio de símbolos aí, né? Porque eu coloquei, mas eu extraio de uma frase dele, exatamente porque não era uma efeméride que ele estava falando em 1988, ele estava falando de lutas que precisavam ser continuadas, né? É um tanto isso. Vou parar por aqui, Ellen, e aí a gente troca uma ideia aí. Valeu. Vou trocar. Gratidão, Kleber. E é importante porque eu pedi um trabalho para essa disciplina, né, para organização, onde a gente tentasse ter um diálogo entre alguém que do movimento negro hoje é uma referência importante para eles e elas, e alguém que já partiu, né, já se ancestralizou, como se diria na mitologia iorubana, e ele é um dos nomes indicados, né, inclusive nessa lista que a gente deixou, porque também era indicado na própria Fundação Palmares, e parte da lista de sugestão que eu fiz para a turma tem a ver com isso, e educação e movimento negro, a disciplina também, eu vou pensar assim, porque essa bandeira de educação e mercado de trabalho, ambas, mas prioritariamente educação, eu tenho o prazer de dizer que eu nunca vi um ativista negro que educação não fosse um ponto extremamente relevante de articulação para o pensamento negro de uma forma geral. Então, essa simbiose, né, essa encruzilhada entre educação e movimento social negro, ela é permanente, e Clóvis Moura vai fazer isso bem. Então, acho que, embora a gente seja institucionalizado, o professor Kleber tem o prazer e a alegria aí de trazer para a gente um intelectual do quilate de Clóvis Moura, para que a gente possa engrandecer também a academia. Acho que o papel dos institucionalizados, como nós hoje, é minimamente fazer essa travessia, né, dentro dessa encruzilhada de saberes e conseguir tentar organizar minimamente de forma respeitosa esse conteúdo. Então, queria pensar contigo
algumas coisas, assim, se você puder também falar para a turma e pensar. Quando ele. Eu percebo que hoje, diferente, né, principalmente nos últimos 10 anos, até pelas ações afirmativas e por um salto de qualidade que a gente tem nesse sentido, apesar das dificuldades, algumas adjetivações entra para as pessoas que vão estudar como, isso nasceu agora, e isso, enfim, foi cunhado por fulano. Eu tenho problemas como pesquisadora particular quando as pessoas adjetivam racismo. Então, eu adorei na sua aula, durante a sua exposição, quando você fala assim, olha, relações raciais que estruturam desigualdades. Eu sempre digo isso, né? Porque quando às vezes a gente fala, principalmente na graduação, olha, racismo estrutural, você pode ler isso como desoneração do Estado. Você vê isso na mídia, nessa coisa da efeméride, por isso que Clóvis Moura foi tão importante, porque alguns conceitos nossos, que eram conceitos de resistência, e esse exemplo que você traz do axé é muito pertinente para isso, eles são apropriados muitas vezes contrários a nós. Então, perceber como se utilizar, eu estou escrevendo um texto, inclusive, com a Lê, sobre uma perspectiva de racismo infraestrutural, porque ele é uma infraestrutura da desigualdade que está posta. Porque muitas vezes vem um discurso de, é assim, quase que Gabriela, né? Uma síndrome de Gabriela, é assim, porque é estrutural, né? Então, fazer o quê? É estrutural? Não, é crime. Antes de qualquer coisa, o racismo nesse país é o único crime previsto na Constituição, é crime, né? Então, eu vejo que na educação, essa perspectiva, a gente lutou muito, tanto que eu escrevi um texto chamado Bullying não é sinônimo de racismo. Porque era muito comum, quando eu ia fazer formação com professoras que já estavam na rede, na educação básica, falar, mas o aluno negro sofre bullying. Não, o aluno negro está sofrendo racismo, inclusive isso é um crime. Né? Como que você organiza isso e pensa desse ponto de vista e muitas vezes esquece uma figura, né, como Clóvis Moura, por isso que eu quis começar, inclusive, por ele, porque esse debate ele é histórico, e caras como ele construíram essa solidez, ele, Abdias do Nascimento, e tantos outros que a gente poderia mencionar, Lélia Gonzalez, que a gente também está estudando aqui na disciplina, construíram esse alicerce, e às vezes a gente entra no diálogo da moda ou da hora, que é propositalmente jogado para a gente pela mídia, por essas relações de consumo, para pensar. Então, se você puder também falar de uma outra coisa que parece muito atual hoje, mas tanto ele como Carlos Moore falaram muito sobre essa noção de marxismo negro, eu agradeço bastante, porque hoje é muito comum, e a gente vê de novo, né, os partidos dizendo, há uma segmentação da luta, quando vocês trazem a bandeira de identidade, vocês estão segmentando a luta, ou ainda, nos últimos anos, com muita força e muita ênfase, os partidos, entre aspas, alinhados à esquerda, tomar como pauta as diferenças, né, e como se isso fosse uma pauta do partido, né, e nunca foi, nunca será, há um movimento social aí, que historicamente vem construindo. Então, quando você traz o Flor de Maio, eu tenho muito carinho, porque também me formei em São Carlos, né, e participei, mas para além disso, você tinha ali também em Araraquara os ferroviários e o baile do Carmo que você tem até hoje, que era para uma elite negra, né? Eu dei aula no Zumbi dos Palmares, que tinha o troféu Raça Negra, que tinha também essa noção, e a gente ia vestido de gala no dia, de limusine, passava com todas essas outras questões. Você tem um movimento negro que é único, eu digo isso, mas que tem essa pauta em relação ao combate ao racismo, mas que não necessariamente estão todos alinhados a uma perspectiva da esquerda. Você vê nos Estados Unidos, por exemplo, o movimento do Black Money, entre outros, e acho que falar um pouco essa leitura do Clóvis sobre o marxismo negro, se não for abusar de você, eu agradeceria, e já também podem fazer a inscrição aí,
pessoal aproveitar para perguntar que tem um fã-clube do Kleber, porque no dia que eles estavam se apresentando, alguns falavam assim, professor, eu também faço parte do fã-clube do professor Kleber, eu fiz a disciplina com ele, eu gostei tanto, e aí eu vi essa aqui, Movimento Negro, eu tô aqui, porque eu gostei quando eu fiz a disciplina com o professor Kleber. Falei, pô, o Kleber me deixou uma responsabilidade enorme que eu não estava nem sabendo, tá vendo? Não, beleza. A responsabilidade é assegurar essa discussão na formação dessas pessoas que optaram pela Unifesp, optaram pela universidade pública, e nós sabemos a importância e compromisso que temos com tudo isso, né? E é bom ouvir isso. Eu vejo algumas pessoas que eu reconheço aqui nas carinhas, né? Temos uma trajetória aí ao longo da Unifesp, isso é muito bacana. Pensar na questão do marxismo negro, como Clóvis Moura pensava isso, né? E como os registros dele estão colocados, né? Ele gostava muito da expressão organizações negras, né? Então ele vai construindo até chegar de maneira lapidada o conceito de quilombagem. Eu analiso que passou por algumas etapas, né? O pensamento dele, desde o que ele chamava aí de grupos diferenciados e grupos específicos até chegar a essa condição de quilombagem. Ele passou por algumas etapas, né, incluindo organizações negras, né? É um texto que ele escreve aí em 78, 79. Acho que onde ele define bem essa concepção, me parece, são em dois livros. Um é o Dialética mais recente, um texto de 94, digamos que de maior densidade teórica, porque ele condensa algumas ideias já exploradas em outros textos, mas que tomam um formato mais radical nesse, né? Então, ali está a dialética radical do Brasil negro, né? E também no Praxis Negra, que é um livro mais antigo, publicado primeiramente no México e depois sai no Brasil como Sociologia a Praxis Negra, né? Então, são dois livros importantes para a gente tão sintetizados mais essa discussão sobre o marxismo, né? De fato, tem essa questão do marxismo negro, mas Clóvis Moura ele debateu com os grandes, ele debateu esse tema com Caio Prado Júnior, somente isso. Ele debateu isso quando da publicação de Rebeliões da Senzala. Esse tema estava rolando já desde esse período, né? Mais recentemente, o debate veio à tona com essa questão do identitarismo, mas com outro peso pesado da intelectualidade brasileira, que foi internacional, foi Pierre Bourdieu, que vocês certamente leram ao longo da formação de vocês. Bourdieu publica um texto que depois o Joás responde, né, mas é um texto em que ele coloca sobre uma espécie de efeito Orloff, né, em que essa pauta identitária em países como a América, da América, como o Brasil, é fruto de um novo imperialismo, é uma nova faceta do imperialismo, uma nova faceta da globalização como expressão do neoliberalismo. Ele coloca isso em um texto, então, dizendo que esse período que emerge com globalização, com neoliberalismo, economicamente com privatizações, etc., seria uma nova fase do capitalismo, e essa nova fase do capitalismo vem agregada a esse estímulo de pulverização dos movimentos, da sociedade, das organizações, etc. Então, não tanto pela crítica marxista, mas veio também essa crítica, né? E o professor, acho que é o Joás, ele responde com texto, né, dizendo que, bom, só faltou história para o professor Bourdieu, porque quilombos existem desde 1500 no Brasil, né? Ou seja, essa resistência, essa luta por reumanização
que embora não precise ter, não houvesse esse conceito que as ciências sociais criaram de identidade, identitarismo, etc., essa afirmação histórica da pessoa afro-brasileira, ela existia desde o século XVI. Né? Então, não é uma coisa que nasceu no final do século XX, no início do século XXI. Né? Então, tem esse debate muito importante que eu aconselho para quem quer enveredar por esse debate, né? Porque ele atualiza. Mas tem um outro que vocês podem recuperar no YouTube também, que é o do professor Joel Rufino dos Santos, quando eles estão numa discussão na década de 80, aí, no contexto da Constituinte, e tem um debate sobre a questão negra. E a pergunta é justamente essa, né? Se naquele momento não era mais importante unir a classe trabalhadora e assegurar a transformação social, né? Ao exemplo do que vem sendo as frentes populares, etc., etc., né? Dentro de uma consagração de história da esquerda mundial. Né? E o Joel Rufino dos Santos, ele pergunta por que uma experiência de resistência, de transformação social, que contrariou o maior império da época, militarmente, politicamente, socialmente, religiosamente, em todas as esferas da vida social, que foi Quilombo dos Palmares durante pelo menos 100 anos. Resistiu ao maior império militarmente, não foi só no panfleto, foi militarmente, não foi só nas teses, foi militarmente, politicamente, porque propunha uma nova forma de organização política, economicamente, porque no mundo em que prevalecia a monocultura agrícola, né, optou-se por uma outra diversidade, até como sobrevivência, né, e também religiosamente, porque não tinha aí o cristianismo como a base de sustentação do seu funcionamento. Então, por que isso não serve como experiência socialista de uma sociedade diferente? E nós nos inspiramos tanto, por exemplo, na Comuna de Paris, que durou um mês. Não desprezando a experiência. Há dias, eu concordo com Marx, há dias que valem por anos. Né? E a experiência da Comuna de Paris é muito importante. Mas sem estar alicerçada à realidade brasileira, a maneira que as lutas sociais foram travadas, fica uma situação complicada. Então, isso é importante para pensar no que Clóvis Moura associa. Né? Então, para ele, a praxis negra, é pensar a realidade brasileira a partir dos fundamentos do materialismo histórico, e fazer isso significa colocar o negro como protagonistas políticos, sejam como grupos específicos, seja com organizações negras, seja no movimento de quilombagem. Ele foi um homem de alguns momentos de partido. Né? No fim da vida, Clóvis Moura dizia-se, né, um revolucionário sem partido. Ele identificava muito mais a luta quilombola ou uma certa reinvenção da resistência num movimento sem terra. Né? Tanto que um dos últimos livros dele é Sociologia Camponesa no Brasil, a Fênix Renascida de Canudos ao MST. O que tinha em comum de Canudos ao MST que ele vai falar? Ele vai falar que a maioria dos rebeldes, racialmente falando, são negros e são negras. Tanto em Canudos quanto a base camponesa do MST, o que não pode ser desprezado. O que não pode ser desprezado de maneira alguma. Então, essa questão de dividir a luta, eu vejo que é o contrário. O movimento negro ele pauta o racismo como algo estrutural. Não é algo que atinge um partido A ou um partido B, a concepção. Estrutura a sociedade brasileira. E quando nós lutamos para a mudança e o antirracismo, e pautamos o antirracismo como instrumento de luta, nós estamos, na verdade, beneficiando a sociedade brasileira como um todo, inclusive os partidos que dizem que estamos dividindo. Né? A gente pode dar um exemplo
disso que vocês estão vivendo. Cotas nas universidades públicas. É uma pauta do movimento negro. É uma pauta que nasce no movimento negro. Aliás, pauta que algumas organizações importantes foram contra. Nosso próprio sindicato na época, ou antes, foi contra as cotas raciais. Desculpa, só uma lembrança, muitos pesquisadores e pesquisadoras que hoje, né, historicamente, trabalharam com a questão racial, votaram contra as cotas, inclusive na Universidade de São Paulo, para dar um exemplo nominal, Lilia Schwartz, e se apropriam e se aproveitam dessa perspectiva. Vejam, não que os trabalhos da pessoa, né, dessa pesquisadora, sejam ruins, só estou dizendo que entre a teoria e a prática, já que a gente estava falando de praxis, há uma diferença aí enorme. Né? Não dá para dizer que a academia e movimento negro andaram juntos, né? Porque não andaram. Então, é isso mesmo, né? Essa intelectualidade e junto com outra parcela da esquerda que era contra as cotas. E as cotas, quando elas foram implementadas, revelaram-se com um impacto de transformação social nas instituições e na própria sociedade brasileira. Então, quem se beneficiou foi a sociedade brasileira como um todo. Não era uma pauta que estava dividindo a classe trabalhadora. Pelo contrário, quando tentaram acabar com as cotas raciais, tornaram-a subproduto das cotas sociais. E quem foi mais beneficiado foram os estudantes de escolas públicas, pretos, negros, pardos, ou não, ou simplesmente brancos estudantes de escola pública. Se beneficiaram. A maioria dos filhos de estudantes na escola pública são filhos da classe trabalhadora, nós sabemos disso. E quem unificou a classe trabalhadora em torno de uma pauta concreta de distribuição de renda, de direito social, de acesso ao ensino, como é que pode ser acusado de dividir alguma coisa? Podemos citar outro exemplo, a pauta do racismo, né? A criminalização do racismo, estendido agora com a criminalização aos crimes de LGBTQ-fobia. Né? É uma pauta da década de 50, que foi reconhecida por um deputado udenista, Afonso Arinos. E está pautando até hoje, está beneficiando uma população que, ideologicamente, nós não podemos dizer que toda a população LGBTQ mais é de direita, de esquerda ou de centro. Ninguém pode dizer que toda a população é de um mesmo partido. Muito pelo contrário, tem uma diversidade. E elas, felizmente, a justiça recorreu a um instrumento sem precisar inventar uma nova lei para criminalizar a prática de crimes contra a população LGBT. E qual foi o instrumento normativo que a justiça encontrou? A lei antirracista, a lei contra o racismo, formulada pelo movimento negro, exigida pelo movimento negro, pautada pelo movimento negro. E onde que está a divisão da classe trabalhadora? Onde está a divisão? Eu queria entender isso. Eu sinceramente, eu adoro debater, eu tenho muitos, e participo desses debates, tenho muito interesse, mas eu gostaria de entender onde fica a divisão. Clóvis Moura diria que tem um componente importante, que é preciso, ao mesmo tempo, pensar, que ele chamava de pensar o que são... Eu escrevo isso, né, uma resenha do livro Dialética Radical do Brasil Negro, que são os letrados e plebeus. De que maneira a comunidade negra ela tem andado de maneira compassada em duas esferas, né? De maneira que a maioria, a classe trabalhadora, é negra, que ele coloca ali no texto como plebeus, e nós temos uma parcela da classe trabalhadora negra que chega a um universo cultural em que convive com outras classes, que convive com uma cultura não do gueto, não periférica, não afro-brasileira, etc. Convive também com a cultura que existe dentro da universidade, né? Essa cultura
que é centralmente no intelectualismo, que pode ser qualquer coisa, menos próximo àquilo que, pelo menos, eu vivi enquanto negro, nascido num bairro pobre da periferia de Brasília. Então, ele dizia sobre um risco que nós temos que ficar atento. A maneira que nós nos constituímos com a intelectualidade negra, seja ela do ponto de vista acadêmico, científico ou cultural, é preciso ficar atento para não nos destacarmos do conjunto da população negra que permanece na sua cultura. Porque essa base é disputada. Porque nós temos, assim, uma base que politicamente adere a diversas perspectivas políticas. E muitas vezes a nossa religiosidade, muitas vezes a roupa que vestimos, né, como diria o Luiz Melodia, né, tente usar as roupas que estou usando, né, tudo isso para nós é um processo de cultura afro-brasileira de resistência muito importante, mas é preciso, o que o Clóvis Moura diria, é preciso ponderar até que ponto nós estamos esquecendo de forjar pontes de ligação dessa cultura letrada com o povo que, muitas vezes, conviveu com a gente e, por essa dinâmica que é a academia, que é a universidade, que é o nosso trabalho, a gente se distancia. Porque esse espaço que nós deixamos vai sendo ocupado por outros atores, por outros protagonistas, por outros sujeitos políticos. Então, é dessa forma que o Clóvis Moura pensava, né? Ele tensionou muito com os grandes que afirmaram o marxismo no Brasil, né? Sempre assumiram que, quando foi homem de partido, mas nunca deixando de apresentar de maneira muito rigorosa que o que estruturava a divisão social no Brasil é o traço racista. E nisso nunca foi muito bem compreendido, inclusive nos partidos nos quais ele frequentou. Embora esses tivessem tido o privilégio de ouvi-lo com mais propriedade. Eu tenho algumas hipóteses, inclusive, sobre isso, né? Em algum outro momento a gente pode discutir. Excelente, muito obrigada, Kleber. É muito bom pensar isso, né? Nas próximas aulas com a turma eu vou tentar discutir, lembrar a poética disso que o professor Kleber está trazendo. A gente vê isso num samba do Martinho chamado Pequeno Burguês, a gente vê num samba de Candeia chamado Dia de Graça. Isso é cantado também para a gente, né? Por essas pessoas que estão nesses espaços também, sobre essa tentativa de desenraizamento, né? Quando você está convivendo nesses espaços. Pessoal, alguma pergunta para o professor? Eu vou pedir para ele fazer propaganda da BPN e do COPN. Então, se vocês não tiverem perguntas, para a gente aproveitar bastante. E também, eu já deixei, acho que eu deixei contigo, né, a emenda da aula, tudo, o dia que vem o Douglas, queria já aproveitar e te convidar também, de repente a gente faz um bem bolado aí entre as turmas, que eu sei que a sua disciplina ainda não começou, mas acho que também esse semestre, né, e a gente tem uma relação interessante entre as disciplinas. Bom, vamos lá, né, a BPN é a sigla de Associação Brasileira de Pesquisadores e Pesquisadores Negros e Negras, né? É uma organização que nós chamamos de Movimento Negro de Base Acadêmica, né? É a expressão do movimento negro dentro das universidades, cujas artérias são os NEABs, né? As artérias da associação, eu deixei o link para o site da associação aí no chat, são os núcleos de estudos afro-brasileiros. Hoje somos em mais de 200 núcleos, em todas as regiões, em todos os estados do Brasil, em todas as universidades federais. Eu não vou dizer em todos os institutos federais, porque os institutos federais cresceram muito, e eu não tenho realmente esse mapa, mas que estamos espalhados por muitos lugares, né? Isso nos dá uma responsabilidade muito grande de estar à frente dessa associação, que já foi presidida por nomes como Nilma Lino Gomes, Walter Silvério, Zélia Amador,
Eliane Cavaleiro. Eliane Cavaleiro, e tantos outros e outras, né, que passaram por esse banco. É uma responsabilidade muito grande, e eu tenho muito orgulho de poder colocar como endereço da BPN, nós temos uma roda, né? O endereço ela roda de acordo com a presidência. Eu tenho muito orgulho de colocar o endereço Estrada do Caminho Velho, número 333, Jardim Nova Cidade, Pimentas, Guarulhos. Eu tenho muito orgulho porque é resultado de a luta de muitas pessoas que estavam antes de mim nesse campus, né? Dos vários terreiros que existem nessa região, não sei se vocês já viram algum texto sobre isso, mas tem um mapa, né? Dos vários quilombos que existiam, você sabe que existe aí em Guarulhos um lugar onde que é chamado Lavras, e fala-se tanto das cidades históricas de Ouro Preto, mas o primeiro polo de exploração de metais preciosos, ouro, prata, no Brasil foi aí, né? Na Vila Nossa Senhora da Conceição, Guarulhos, e tem uma série de registros, inclusive arqueológicos, pela cidade, pelo município, né? Então, eu tenho muito orgulho de colocar o nome da Unifesp Campus Guarulhos Pimentas na página da BPN, pelo menos até o ano que vem será o nosso endereço, né? E a BPN ela surgiu, então, de um conjunto de intelectuais negros, pesquisadoras e pesquisadores, que identificaram um problema muito cedo, à medida que foram ingressando nas universidades, né? Nossos temas não eram reconhecidos como temas científicos. Ao trabalharmos os nossos temas, nós éramos e somos identificados muito mais como militantes do que pesquisadores, né? E tudo isso colocava uma situação, uma falsa situação de humilhação. Na verdade, essa reprodução social de que a cor da pele define a hierarquia, a posição na hierarquia social que as pessoas ocupam, não consegue enxergar peles negras como sendo como tendo direito de exercer a profissão docente, de cientista, de intelectual dentro da academia. E tudo isso provoca sofrimentos psíquicos intensos. Nós tivemos um projeto uma vez aí na Unifesp que chamava-se exatamente Universidade, Sofrimento Psíquico e Relações Raciais, né? Que era para discutir os impactos do racismo nas relações sociais, sobretudo os estudantes e estudantes negras e negros, ou quem convive com negros e negras que defendem a pauta antirracista dentro da universidade, né? Porque é pesado. Então, a BPN surge disso, né? A BPN surge de identificar esse problema e arrumar uma solução. Nós temos um espírito associativo, né? Era um autor, Arthur Ramos, escreveu que o negro tinha o espírito associativo da população negra. Clóvis Moura reinventou isso, né? Clóvis Moura diz que o espírito associativo do negro brasileiro não é porque ele queria reinventar as estruturas da África, mas é porque ele soube construir instituições de resistência se organizando, seja em terreiro, seja em escola de samba, seja em maracatu, seja no que for, como forma de resistência, né? Seja no funk, né? Nós temos uma aluna da pedagogia, vocês sabem, Renata Prado, que é uma das líderes da Liga Feminista do funk, né? E seja nessa liga, seja em todas as outras formas que nós nos apresentamos, né? Então, foi se organizando assim, e os NEABs articulados, os núcleos, como espaços de ensino, pesquisa e extensão, e é bom que se diga, né? Nós que estamos trabalhando no campo da educação, os núcleos de estudos afro-brasileiros eles são reconhecidos por normas e parâmetros legais. Se a gente pegar o Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e Ensino de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira, os NEADs estão textualmente citados, né? Textualmente citados. Então, nós não somos uma invenção do além, de macumbeiro. Nós somos uma invenção de macumbeiros que pensam na resistência e na construção
social para um Brasil intenso, um Brasil outro, um Brasil diferente. Então, a própria ABPN participou dos grandes momentos de implementação da Lei 12.711, da Lei de Cotas, né? Estamos agora, no momento que eu antecedi essa aula, estamos intensamente estamos conversando com a Defensoria Pública, teremos uma rodada nesse final de semana inteiro conversando com a Defensoria Pública, que é uma forma de fazer com que as instituições reconheçam a luta negra que se equilibra entre a ciência e a resistência no espaço acadêmico. A BPN é isso e os NEABs são isso. Obrigada, professor Kleber, nos aguentando aí, compartilhando. É um prazer poder. Vocês não sabem, talvez, o privilégio que para a gente é isso, né? Ter mais de um professor negro e negra naquela instituição que estuda e tangencia, né? Envolve. Eu acho que isso nos facilita e nos organiza muito. Os anos que eu fiquei em Lavras, eu tinha um pouco essa dificuldade, sabe, de acesso e de organização entre pares, até porque pude me formar por professores que se organizaram assim, né, com a professora Petronilha, com o professor Walter, e então isso é fundamental. Muito obrigada mesmo por essa acolhida, Kleber, aqui, agradeço você, agradeço a Marina, né, prioritariamente, que me acolheram aqui também no departamento, e vocês todos e todas que toparam fazer essa disciplina. Isso é muito bom. Tem também aqui uma estudante, a Sara, que foi engraçado que você falou do Joel Rufino, ela está estudando as obras de literatura infantil do Joel Rufino, que é uma coisa que a gente estuda muito pouco, né? E acho que vale a pena, e a Sara tem se dedicado a isso, a estudar tanto as obras dele como as da Kyu-san. Está começando a fazer uma pesquisa bem bacana para a gente pensar como esses autores e autoras pensam a infância também, né? Seguir por aí. Obrigada mesmo aí pela sua participação hoje, professor. Valeu mesmo. Eu que agradeço aí, Ellen. Parabéns pelo trabalho e certamente estamos construindo uma outra Unifesp aí. Beleza, estou aqui. Professor e os meus pares, eu posso fazer minha humilde contribuição? Sempre, Leonardo Mumu. Com licença, tá? Convidado em sua própria casa, hoje está palestrante, no ofício de historiador, para falar de um ser fascinante, completo e complexo, pelas nesgas institucionais. Clóvis Moura e sua obra nas ciências sociais, uma rota de conflito com algumas ideias marxistas, o seu pensamento crítico, narrativa vanguardista. Senzala não é só, Senzala é um ponto de encontro, vê se pega a visão. Não era só sofrimento, também resistência e reumanização. Caio, Sérgio e Gilberto, com todo respeito, três porquinhos geniais. Por Clóvis Moura, o lobo bom das relações raciais. Clóvis Moura tem dendê, Clóvis Moura tem magia. Vê-se sua genialidade também na poligrafia. Cartas, textos, manuscritos, até cartões de Natal enriqueceram a pesquisa. Lindo arquivo pessoal trouxe a dimensão humana em tudo que ele criou. Tem o seu pontilhar negro, mais uma marca que ficou. Responda de onde viemos, para saber para onde vamos. Por favor, não se esqueça, no tempo e no espaço,
onde estamos? A voz embargou, os olhos marejaram. Uma emoção verdadeira. Muito obrigado, professor. Doutor Kleber Santos Vieira. Muito obrigado, professor. Doutor Kleber Santos Vieira. Muito bom! Top! Caramba. Adorei, Leonardo. Gostei demais, meu. Não é só rua, não é só academia, é tudo isso junto. Minha vida é isso. A minha vida na academia é isso. Não nego de onde eu vim, mas também não me limite para onde eu devo ir, para onde eu posso ir. É isso. Obrigado pelo espaço. Esse é o compasso, meu irmão. Obrigado, Leonardo. Muito linda. Quero essa gravação aí, porque eu tenho sido tão convocado para falar de Clóvis Moura, porque acho que foi a interpretação mais cativante assim que eu pude acompanhar, né? Acho que é isso aí. Obrigadão, Leonardo. Valeu mesmo. Pô, se vocês autorizarem, Kleber, Leonardo, em especial, que foi esse último, a gente sobe aí. Eu já peço ajuda da Núbia, que está por aqui também, de todo mundo, do Laroie, no canal do YouTube. A gente tem ali 1.200 e já circula, porque esse samba aí, cara, eu acho que ajuda muita gente a pensar esses conceitos, né? Gostei demais. O que você acha, Leonardo e Kleber? E eu acho que é uma interpretação, vou ser bastante sincero aqui no que eu pensei quando você concluiu, né? Quando você falou de que é tudo isso junto e misturado, a regra do compasso que a Bahia já nos deu, mais ou menos isso, né? Eu pensei muito no que tentam fazer, né? No que tentam fazer. Esse livro aqui é uma tentativa disso. Com todo respeito ao Boaventura Souza Santos, no ofício do sociólogo do artesão, né? Na oficina do sociólogo artesão, é um livro em que ele pegou as aulas, chamou o Renan do Inquérito para as aulas, e o Renan transforma as aulas em apêndice com letras, né? Mas isso foi um plano pensado previamente por Boaventura. Foi um plano que ele traçou no sentido de dizer, está vendo? Eu estou atento à epistemologia do Sul. Eu acho que a epistemologia do Sul é o que você fez, é o que a Soraya proporcionou. Acho que, quando nós falamos de lutar e produzir novas fronteiras do conhecimento, surge disso, surge de algo que está dentro da gente. Ninguém nos ensinou, ninguém pediu para fazer isso. É a ginga, né? É a ginga que está na pauta. É a ginga que nos dá. É a síncopa, é a ginga. O professor Wilson Nascimento Barbosa tem um texto chamado Ginga, a cosmovisão, né? E ele fala que existem dois tipos de intelectuais, né? E quando ele está pensando na comunidade negra, que pensa em estudar o negro, né? Aqueles que estudam, pegam e beleza, valeu. E aqueles que conseguem manter as raízes, né? E ele chamava de intelectuais Valandi, né? Então, Leonardo, você é um intelectual à moda Valandi, como o Tiago fez uma dissertação sobre isso, né? Que é conseguir traduzir, enfim, tem outras coisas em volta, mas eu vou parar por aqui, porque... Ele me lembrou muito, essa atitude do Leonardo me lembrou muito um texto do professor Muniz Sodré, chamado O Samba, o Dono do Corpo, que ele descreve a síncopa, assim, ele foi nessa síncopa e traz essa preciosidade aí. Gratidão, a do pé, eu tenho que agradecer, assim, porque enriqueceu. E vou usar depois de material didático, vocês autorizando nas próximas aulas, porque, pelo amor de Deus, nas próximas turmas. Caramba, muito bom. Eu também quero usar, eu quero contribuir para a divulgação com o devido direito autoral, né? E outra, isso também é uma coisa, aproveitando que a gente falou de ABPN, isso que você fez, Leonardo, a gente registra, põe no seu Lattes. Ellen, pô, coisa chata, lembrar esse negócio, o Lattes não tem...
Tem, porque não se iluda, que as pessoas que vão e se organizam depois academicamente colocam contribuições que às vezes elas estão fazendo, na verdade, uma síntese ou uma leitura de alguém. Você vem, você cria, você tem uma interpretação que é sua, é um material enriquecedor, e registrá-lo é legítimo, né? Acho que a gente precisa começar a se ligar em usar essas ferramentas, que muitas vezes a gente passa desapercebido, mas eu preciso deixar essa dica, mesmo que às vezes eu também esqueça e tome puxões de orelha, mas lembrando você, né? A gente põe isso como material e sobe, está registrado. Isso é do Leonardo, estudante da pedagogia. A produção tem um campo específico para colocar isso lá no Lattes, né? Mas pode até avançar, né? Se certifica, né? Enfim, tem várias estratégias para a gente garantir essa autoridade, né? A partir do que você fez. Mas muito obrigado mesmo, assim, fiquei muito feliz assim pela sua releitura de minhas palavras inspiradas em Clóvis Moura e proporcionado pelo espaço dirigido por ela nesse momento. E aí eu tenho que agradecer por ter me inspirado, professor. Professor e professora. Obrigado. Gratidão. Estamos juntos aí. Estamos juntos e na próxima sexta também. E a gente vai fazer esse panorama sociológico. Eu vou aproveitar toda essa introdução. Ainda é o texto, né? O contrário da Casa Grande não é senzala, é quilombo. E é a partir esse eixo que a gente vai discutir, tá bom? Obrigadão, pessoal. Que presente, hein, Leonardo? Um beijo para todo mundo. Um beijo, Kleber. Muito obrigada. A do Valeu. Kleber. Valeu, Tchau, tchau. rapaziada. Boa sexta, bom final de semana. Tchau, tchau. Tamo junto. Eu vou disponibilizar a gravação, tá, pessoal? Eu vou pedir para a Nubia para subir, inclusive excepcionalmente, no YouTube. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Bom fim de semana. Tchau, valeu. Obrigado.